Entretanto, existe também o que pode ser denominado como ciclo orçamentário ampliado. Tal termo designa o ciclo, em conjunto, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária. Dessa forma, o ciclo orçamentário possui 8 fases. Segundo Sanches, o ciclo orçamentário ampliado desdobrar-se em 8 fases, quais sejam: item formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo. Item apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo. Item proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo. Item apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo. Item elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo. Item apreciação, adequação e autorização legislativa. Item execução dos orçamentos aprovados. Item avaliação da execução e julgamento das contas. Considere as duas interpretações válidas para o ciclo orçamentário: 4, tradicional, ou 8 fases, ampliado. Sétimos precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o terceiro do artigo 164 da Constituição. Terceiro, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Primeiro, as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Segundo, é vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o primeiro em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da federação. Segunda, empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive às suas empresas controladas. Art. 166. Da Confira. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Primeiro, caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. TCU emite parecer prévio. CMO emite parecer. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Art. 5º Projeto de Lei Orçamentária Anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Terceira, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao a. Vetado. b. Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Portanto, veja que não há possibilidade de uso dessa reserva para pagamento de restos a pagar excedentes às disponibilidades de caixa. Aí vem um detalhe importante: tal previsão foi objeto de veto presidencial e seria disposta na alínea A deste dispositivo legal. Ou seja, a impossibilidade de seu uso para pagamento de restos a pagar foi decorrência de veto presidencial. O orçamento-programa foi legalmente introduzido no Brasil com sua inclusão na Lei N. 4320/1964.
implementado pelo Decreto-Lei 267, artigo 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Porém, sua efetiva implementação ocorreu com a edição do Decreto Federal N. 2829/1998 e demais normas que disciplinaram a elaboração do PPA, de 2000 a 2003. Os orçamentos podem ser de três tipos. 1. Executivo, em que o Poder Executivo elabora, aprova e executa. Este tipo é característico de poderes autoritários e regimes militares. 2. Legislativo, em que o Poder Legislativo elabora, aprova e fiscaliza o orçamento. Ao Poder Executivo cabe apenas a execução. 3. Misto, é o processo tratado na questão. P. Executivo, elabora e executa o orçamento e o P. Legislativo, aprova e fiscaliza o orçamento. Exceções ao princípio da não vinculação de receitas. Repartição constitucional dos impostos. V. Destinação de recursos para a saúde. Destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino. Destinação de recursos para atividades de administração tributária. Prestação de garantia às operações de crédito por aro. Garantia, contragarantia à União e pagamento de débitos para com a União. Art. 167. São vedados: x. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Transposição dentro do mesmo órgão de um programa para outro programa. Transferência mesmo órgão mesmo programa, realocação entre as categorias econômicas de despesa e remanejamento de um órgão para outro órgão. Suprimentos de fundos, regime de adiantamento. O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois, no momento da concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido. Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um passivo, há também a incorporação de um ativo, que representa o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo suprido, ou a devolução do numerário adiantado. Os registros contábeis, conforme o plano de contas aplicado ao setor público, apresentam-se abaixo. Em suma, suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Os arts. 68 e 69 da Lei nº 4320/1964 definem e estabelecem regras gerais de observância obrigatória para a União, Estados, Distrito Federal e municípios aplicáveis ao regime de adiantamento. Segundo a Lei nº 4320/1964, não se pode efetuar adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos. Por servidor em alcance, entende-se aquele que não efetuou, no prazo, a comprovação dos recursos recebidos ou que, caso tenha apresentado a prestação de contas dos recursos, a mesma tenha sido impugnada total ou parcialmente. Cada ente da federação deve regulamentar o seu regime de adiantamento, observando as peculiaridades de seu sistema de controle interno, de forma a garantir a correta aplicação do dinheiro público. Destacam-se algumas regras estabelecidas para esse regime. O suprimento de fundos deve ser utilizado nos seguintes casos: a. Para atender a despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento. b. Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento, e c. Para atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor,
em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em ato normativo próprio. Não se considerar suprimento de fundos. A. A responsável por dois suprimentos. B. A servidor que tem a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor. C. A servidor declarado em alcance, ou seja, aquele que não prestou contas no prazo regulamentar ou que teve suas contas recusadas ou impugnadas em virtude de desvio, desfalque, falta ou má aplicação de dinheiro, bens ou valores. Cabe destacar que a Constituição Federal estabeleceu, no caput do artigo 168, a sistemática de repasses dos recursos públicos pelo Poder Executivo aos demais poderes e órgãos autônomos por meio do regime duodecimal para execução das suas despesas orçamentárias, sendo possível, portanto, a concessão de suprimento de fundos mesmo por órgãos que não possuem receitas próprias. Nesse contexto, as restituições, por falta de aplicação, parcial ou total, ou aplicação indevida dos valores adiantado a título de suprimento de fundos, constituem anulação de despesa, quando ocorrerem no mesmo exercício. Caso o recolhimento destas restituições ocorra após o encerramento do exercício, constituirá uma receita orçamentária classificada pelo Código de Natureza 1.9.2.2.99.0.0 Outras restituições. Plano Orçamentário, PO. No contexto da revisão das ações, foi criado o Plano Orçamentário, PO, que se constitui em uma identificação orçamentária parcial ou total de uma ação, de caráter gerencial, ou seja, não constante na LOA, vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução ocorram num nível mais detalhado do que o do subtítulo, localizador de gasto, da ação. Nos casos em que não houver necessidade de utilização do SPOIS, envia-se ao CEAFI um código para indicar a sua inexistência. As ações padronizadas da União, de pagamento de pessoal e benefícios ao servidor, passam a conter um conjunto de POs padronizados, vide tabela 10.2.4. Também criou-se um PO com código exclusivo para se identificar as despesas administrativas não passíveis de apropriação nos demais POs da ação finalística. Em ambos os casos, os POs padronizados são criados pela SOF. LDO. Quarto, a mensagem que encaminhar o PLDO da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente. Empresa estatal dependente, empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Atenção para os casos de pagamentos de despesas de capital proveniente de aumento de participação acionário, ou seja, nesse caso não será considerada empresa estatal dependente. Decreto 93.872 segundos restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, e serão mantidos os referidos saldos em conta contábil específica no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CEAFI,